Quando eu cheguei aqui no Luxemburgo, o meu nível de inglês estava ali, num básico, talvez com um pezinho no intermediário. Mas vale ressaltar que no Brasil eu nunca tinha realmente estudado o inglês, assim, fazendo uma aula, alguma coisa muito específica. Eu aprendi vendo séries, jogando e tudo mais, naquela trajetória mais basicona, como todo mundo meio que faz. Ou seja, eu conseguia entender pouquíssimas coisas, eu não entendia, uma conversação inteira, e para se comunicar era um pouquinho difícil, eu tinha muita dificuldade para formular frases e tudo mais, e fazer isso rapidamente. Brasil, today is my last day in London. Porém, depois que eu cheguei aqui em Luxemburgo, essa história muda totalmente. Entrar no ensino educacional de Luxemburgo fez eu entender como realmente se aprende um novo idioma. E estando lá, eu descobri várias técnicas de como desenvolver várias pequenas partezinhas de um idioma, como por exemplo a escuta. E é essas dicas que eu vou trazer para você, como melhorar a sua escuta no inglês. Opa, tudo bom? Eu sou o Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou estar aqui contando para você algumas dicas que vai te ajudar na hora de você aprender o seu novo idioma. Ou nesse caso aqui, o inglês, né? Tá melhorando aí a sua escuta. Mas antes de tudo, eu sou o Gabriel, eu tenho 19 anos, moro aqui em Luxemburgo e sou poliglota. Eu falo fluentemente 3 idiomas e tenho mais alguns 4 daí que estão em desenvolvimento. E um dos idiomas que eu falo fluentemente, é claro, é o inglês. Atualmente eu estudo numa classe chamada BAC Internacional, né? E lá você tem que ter o inglês no nível nativo. Então, bom, essa é só uma forma de mostrar para vocês que eu realmente sei falar inglês. Mas isso mudou em apenas um ano. E quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade para poder entender o que as pessoas estavam falando. Eu tinha muita dificuldade na minha pronúncia e entre outras coisas. Mas estando aqui no Luxemburgo, eu desenvolvi várias coisinhas e eu vou passar isso para vocês agora. Uma das formas que eu percebi que o pessoal pratica o inglês é com a forma de livros didáticos, como por exemplo, alguns livros que você pode comprar na livraria, como esses aqui que estão aparecendo aqui na tela e tudo mais. Neles você vai encontrar alguns CDs, etc, que você pode estar fazendo, ouvindo aquela escuta basicona, sabe? Igual você escutava quando você ainda estava na escola e a professora colocava naquele radiozinho, sabe? Roxinho, sei lá, laranja que tinha na sua escola. Mas assim, desde que eu cheguei aqui, eu percebi que aprender o inglês só fazendo isso tá meio ultrapassado já. Uma das coisas que me ajudou realmente a aprender o inglês, qualquer outro idioma que eu tenha desenvolvido até hoje, foi ver séries e filmes. É claro que não é só ver isso, né? Mas eu vou explicar pra você como que isso pode te ajudar na hora de treinar a sua escuta no inglês ou em qualquer outro idioma. Por exemplo, séries e filmes é uma maneira mais light, sabe? Uma maneira mais divertida de se aprender a escutar um novo idioma. E sim, você vai aprender a escutar aquele novo idioma. Mas calma lá que eu vou te explicar. A dica é colocar tudo em inglês. Por exemplo, o áudio é em inglês e as legendas também são em inglês. Nada de português, nada de outra qualquer língua, tudo em inglês. É claro, se você tá aprendendo francês, por exemplo, coloca tudo em francês. Você vai se atentar às legendas enquanto você estiver assistindo. Por quê? Porque provavelmente você vai estar estudando outra forma, né? De outra forma, aquele idioma. Então vamos supor que você estava lá fazendo Duolingo e você aprendeu que a palavra carro em inglês significa car. Aprender aquela palavra uma só vez no dia ou 2 vezes no dia não vai ser o suficiente para te deixar fluente naquela palavra e realmente entender aquela palavra. Você vai precisar praticar, você vai precisar aprender a treinar o seu ouvido a, quando você ouvir essa palavra numa conversa ou qualquer contexto que seja, você se lembrar que aquilo ali é um carro, the car. E como que isso aí vai te ajudar? Como que ver séries e filmes vão te ajudar? É muito simples. Por exemplo, eu me vejo num contexto onde eu aprendo várias palavras, vários vocabulários um dia e depois passo para uma série ou coisa do tipo. E várias vezes, inúmeras vezes, eu tô assistindo a série e alguém fala ou eu leio na legenda enquanto o personagem ele tá falando. Por exemplo, I'm going to buy a new car. E eu fico, ok, ele tá falando uma car. Agora eu sei o que é um car. É o carro. De repente, você percebe que aquela palavrinha dá um estalo na sua cabeça. E é isso que você vai buscar com séries e filmes. Não vai ser uma forma muito mirabolante de se aprender um novo idioma. Porém, esses pequenos estalos dessas pequenas palavras que vão entrando na sua cabeça, vão te ajudar a, quando você ouvir elas em outro contexto, você se lembrar delas. E isso é o mais importante, é a repetição, é você se lembrar das próximas vezes que você ouvir ela. Mas é claro que você precisa ter essa base, você precisa ter aprendido o que é um carro,
antes de você ouvir isso. Mas agora vamos supor que você se interessa por um conteúdo específico. Então você pode pesquisar, por exemplo, vídeos sobre carros ou decorações ou até mesmo assuntos mais profissionais como economia e ver isso no idioma que você quer aprender, nesse caso aqui no inglês. Procurar esse tipo de vídeo, procurar esses vídeos e assistir eles, assim, estando realmente em contato com a língua nativa 24 horas por dia, é o que vai fazer você aprender aquele idioma. E confia em mim, eu aprendi o francês muito rapidamente porque eu passava mais de 10 horas por dia escutando francês. Claro, eu estudo na escola francesa, estudava no caso. Ou seja, meu francês melhorou muito rápido em só um ano pela questão de eu estar ali o dia inteiro francês. E é isso que você tem que fazer com qualquer outro idioma que você está tentando aprender. Nesse caso aqui, com o inglês. Então, por exemplo, tenta mudar o idioma do teu telefone. Tenta, por exemplo, ou em vez de você assistir vídeos no YouTube em português, assiste em inglês. Pode ser de comédia, pode ser não sei o que lá. Sabe, o que você realmente ia assistir naquele momento em português, tenta achar aquela versão ali em inglês. E mesmo que você não entenda nada, vai assistindo e vai assistindo. Porque é que eu te falo, vai ter uma hora, vamos supor, no começo, você vai ouvir, mas você não vai entender nada. Mas conforme você for estudando aquilo ali, a parte, as palavrinhas novas, novos vocabulários, quando você ouvir de novo, naquele contexto, naquele estilo de vídeo, aquele seu cérebro vai fazer aquele estalo de, ok, agora eu sei qual palavra que é essa e agora eu entendi o contexto dessa frase. É exatamente isso que você tem que buscar quando você estiver treinando a sua escuta para qualquer idioma. Uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer é ouvir podcasts que falam assim sobre uma pequena rotina, sobre duas pessoas conversando e, dialogando ali. Isso ajuda eu a, desenvolver e aprender um novo vocabulário no meu ouvido sobre aquilo que eu tô aprendendo naquele momento. Por exemplo, esses dias eu tô aprendendo espanhol e eu andei escutando podcasts que falavam um pouco sobre piercings e tudo mais. Então eu aprendi um pouquinho desse vocabulário e depois eu ouvi mais uma vez. Então, por exemplo, quando ele falou arete, que no caso seria os brincos, eu me toquei que, ok, arete, os brincos, e fez aquele estalo na minha cabeça, tanto que eu não esqueci até agora para dar esse exemplo aqui para vocês. Isso sem contar as inúmeras outras palavras de inúmeros outros idiomas, teve esse estalo na minha cabeça. E é isso que você tem que buscar na hora de aprender e de desenvolver a sua escuta no inglês, no francês, no espanhol, tanto faz. O segredo disso tudo aqui é fazer esse associamento e no final de tudo você vai perceber que conforme o tempo for passando e conforme mais e mais vídeos você for vendo, aquelas palavrinhas que você antes nem fazia ideia do que significava, hoje fazem todo sentido naquele contexto que você tá vendo. Fazendo isso diariamente, né, estudando diariamente, você vai aprimorar muito mais rápido a sua escuta do que utilizando qualquer outro método. Vai por mim. Ter esse contato com o idioma nativo e ter esse contato direto, sem legenda, sem direito de traduzir e tudo mais, vai fazer com que as palavras que você aprendeu, você as reconheça na hora que você estiver escutando o idioma. E é isso que você tem que buscar na hora de treinar a sua escuta. Se você quer mais dicas de como aprender um novo idioma, eu recomendo que você se inscreva nesse canal aqui, Efeito Gabriel Rocha. E eu também faço um convite para você conhecer um pouco mais sobre o meu Instagram e sobre o meu método de aprender idioma. O meu arroba no Instagram é @Efeito Gabriel Rocha. Lá você vai ter inúmeras dicas rápidas de como se aprender um novo idioma, da mesma forma que aqui nesse canal do YouTube você vai encontrar a mesma coisa. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa aí nos comentários quais séries vocês vão assistir em inglês ou qualquer outro idioma para poder aprender o idioma que você está tentando aprender. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.